Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 17 de janeiro, agora na Espanha, 20 horas e 20 minutos, no Brasil, 16 e 20 da tarde. Gente, vejam a movimentação da BTC aqui no 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Apesar dessa agulhada de poucos minutos atrás para 42.200, a gente segue escalando aqui de uma maneira geral em direção a VWAP mensal. A BTC parece que está repetindo aquele movimento que ela fez em agosto, em que ela lambeu aqui a Lower da banda de VWAP mensal, ameaçou ir em direção a VWAP mensal, acumulou para depois explodir em direção à própria VWAP mensal. É mais ou menos isso que a gente está fazendo, então essa acumulação pode até durar mais um pouco, mas fatalmente vai acabar explodindo em direção à própria VWAP mensal. A BTC estava muito sobrecomprada no 6 horas, acabou dando uma recuada aqui no RSI estocástico, aliviou os osciladores em termos de sobrecompra, então agora o ativo fica liberado para voltar a estressar os quadrantes mais tópicos aqui da métrica, no oscilador RSI estocástico no 6 horas. No 4 horas, a gente segue dando vigência ao que parece ser uma figura triangularizada. A gente está há muito tempo lambendo a base dessa cunha. Está mais do que na hora da BTC voltar a estressar a aresta superior, lá no patamar acima de 46 mil dólares. No intraday, apesar da violência dessa movimentação, onde a mínima bateu 42.200 há poucos minutos atrás, a nossa banda de volatilidade de hoje, dia 17, está fortemente engolfada pela de ontem. Isso indicia que isso aqui é um verdadeiro silêncio que precede o esporro. Isso indicia que a gente provavelmente vai protagonizar uma mega explosão que deve ser ascendente, justamente porque tanto no 4 horas quanto no 6 horas, a gente segue dando vigência a uma acumulação. No 4 horas está muito claro, no diário a gente também está desenhando uma série de fundos ascendentes, está mais do que na hora da BTC estressar a mediana do canal de Keltner para depois estressar a aresta superior dessa virtual LTB, que vai linkar esses topos descendentes, deve bater num patamar acima de 46.500, recuar, voltar para a nuvem para em algum momento explodir em direção a 60 mil dólares. Nos time frames maiores, no semanal e no... Vamos botar aqui no semanal e no mensal. Ó, no semanal, a BTC parece que está nos estertores de uma onda 2, fez um pavio superior muito longo na semana passada, cuja máxima bateu 48.969. Agora a gente está desenhando um corpo real vendedor. É possível que a BTC agulhe para fazer um fundo duplo lá na base da Lower, na banda de VWAP mensal. É possível que a gente faça um fundo duplo com essa agulhada, mas não descaracterizaria a nossa onda 2 aqui no semanal, e isso aqui deixaria a BTC no radar para explodir numa onda 3 em direção a algo próximo a 60 mil dólares. Na seara fática, os ETFs de BTC no mercado à vista fizeram em 3 dias o que o ouro levou 36 dias para fazer, alcançar 1,8 bilhão de dólares em ativos já investidos nesses ETFs. É o novo normal, e a Coinbase está levando aos tribunais norte-americanos a autoridade da SEC para fiscalizar o setor criptográfico. Isso pode impactar positivamente diversas altcoins que foram consideradas securities pela SEC, que, segundo a Coinbase, não possui autorização legislativa para fiscalizar esse setor. E a Tether está protestando contra a ONU, que reportou que a maior stablecoin do mundo agora é um meio de lavagem para criminosos mundo afora, principalmente nos países integrantes da organização multilateral, a ONU. O fato, gente, é que a própria emissora do USDT, a Tether, já comprovou, já fez acordos de compliance com autoridades de Nova York e outras autoridades financeiras norte-americanas, e já comprovou que menos de 0,01% das transações envolvendo essa stablecoin tem relação com criminalidade. Usar uma stablecoin para cometer crimes é como presumir que uma stablecoin como a USDT
só existiria para cometimento de crimes é como presumir que uma faca só existe para cometer crimes. Mas a gente sabe que um veículo, uma faca ou o próprio sistema financeiro tradicional pode ou não ser usado para cometer crimes. É possível usar um carro para cometer um homicídio? É possível, mas essa não é a finalidade de um veículo. É possível usar uma faca para cometer um crime? É possível, mas não é a finalidade de uma arma branca. Agora, presumir que a maior stablecoin do mundo só se presta, só eventualmente se presta ao cometimento de crimes é muito arbitrário e a própria emissora da USDT, a Tether, já comprovou perante reguladores norte-americanos que uma parcela absolutamente ínfima das transações registradas na blockchain tem relação com criminalidade. Inclusive, eles criaram uma blacklist justamente para quem faz uso de misturadores, como o Tornado Cash, e que passa automaticamente a fazer parte de uma blacklist que acaba impondo o freeze, o congelamento dos dólares nesse public address que fizer o uso de um Tornado Cash, por exemplo, que é um misturador que inibe a origem dos wallets de origem. E na seara geopolítica e finanças internacionais, uma notícia excelente para o mundo cripto. O G7 estaria discutindo no Fórum Econômico Mundial em Davos um freeze, um congelamento de 300 bilhões de dólares em desfavor da Rússia. Gente, se isso acontecer, a China já tinha ficado com o pé atrás contra o Banco Central Europeu, depois que, a pedido dos americanos, eles bloquearam 100 bilhões de dólares russos logo após a invasão do território ucraniano. Agora eles estão discutindo uma extensão desse congelamento para 300 bi. Gente, se isso acontecer, a desdolarização do mundo só vai se acelerar. Se você tem ativos que podem ser congelados a pedido dos Estados Unidos ou do G7, é porque você não tem nada. Se uma reserva cambial depositada no sistema financeiro ocidental pode sofrer um freeze só porque os americanos pediram ou porque um integrante do G7 pediu, é porque aquilo não pertence aos chineses, não pertencem aos russos, não pertencem a ninguém, pertencem aos governos do G7. Ou seja, isso é muito bom para o mundo cripto, essa crise da dolarização global, que só tá... Isso é um tiro no pé que os americanos e o próprio G7 tá se auto-infligindo, porque ativos que podem ser congelados no sistema financeiro ocidental é porque não pertencem aos titulares dos ativos, e sim aos governos do G7. E o Donald Trump, na sua campanha à reeleição presidencial norte-americana, está ameaçando retirar todas as tropas norte-americanas da Europa. Os ministros das relações exteriores, principalmente da Lituânia e dos países bálticos, ficaram em polvorosa. Se os Estados Unidos retirarem as suas forças da Europa, um cenário de pesadelo pode varrer ex-repúblicas soviéticas como Lituânia e Letônia, ou qualquer país báltico que já tenha integrado a extinta União Soviética. Apesar da Lituânia, por exemplo, fazer parte hoje da OTAN e da União Europeia, o fato é que a Lituânia faz fronteira com a Bielorrússia, que é uma parceira do Kremlin. Ou seja, eles estariam literalmente dormindo com o inimigo ao lado, sem nenhuma proteção norte-americana mais. E os Estados Unidos incluíram os Houthis como terroristas. E isso deve acirrar ainda mais o imbróglio no Mar Vermelho, que segue com esse problema de ataques Houthis e dos rebeldes iemenitas. E o Irã agora promete financiar ainda mais esse grupo, que agora é considerado terroristas, o grupo de Houthis, com drones de longo alcance. Gente, a BTC aqui no Diário segue acumulando com fundos ascendentes. Não sei como alguém consegue vislumbrar uma tendência de baixa num cenário extremamente comprador, onde a BTC basicamente transita ora por cima do canal de Keltner, ora pela banda superior, com raríssimas visitas à banda inferior. No mensal e no semanal, segue um ímpeto comprador brutal. Aqui eu tô no semanal, vou botar no mensal. Vocês vejam que esse candle aqui, se o mês de janeiro terminasse hoje,
já viria com o corpo real para cima da upper da nuvem. Ou seja, o próximo descanso da BTC seria a própria upper subsequente da nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.